Não tem jeito, gente. Se você quiser impor uma nova verdade, uma verdade que não faz sentido, tá? O céu é verde. A única maneira que existe é você mentindo. Mas, por exemplo, os regimes socialistas são os ideais porque faz de todas as pessoas como indivíduos iguais. Aí você fala, sério? E vem a pergunta clássica, né? Me conta um regime socialista que deu certo. Umzinho só. A resposta clássica, uma delas é você dizer... não, é que até hoje não teve nenhum perfeito. Entendi, perfeito. Então tá bom. E essa semana, por exemplo, um repórter da Rebel News foi perguntar isso pro líder do partido NDP lá no Canadá, que basicamente é um socialista. E como todo grupamento político autoritário, socialista, o que tem no nome? Põe a palavra democracia, democrático, essas coisas, né? NDP vem de New Democratic Party. Democratic, tá bom. O líder dele lá, do NDP, que é o Jagmeet Singh, que o nosso quinto elemento aqui chama de fraldinha, eu não vou explicar para não ter problema, mas vai lá no Google dar uma olhada na foto dele, vocês vão entender porque o apelido é fraldinha. Pois bem, o repórter chega lá no Singh e pergunta, fraldinha, me fala só um país que teve regime socialista que deu certo. E o cara respondeu o quê? Os países escandinavos. E isso é uma mentira grosseira, tá? Nós estamos falando de mentira, e isso é uma mentira grosseira. Mas por que essa história dos países escandinavos serem socialistas colou? Sendo que até o Bernie Sanders ficou e continua batendo nessa tecla até hoje, apesar de ser desmentido assim, na cara pelo primeiro-ministro da Dinamarca. Nós não somos países socialistas. É uma mentira grosseira e até hoje ela persiste. Então por que essa história dos países escandinavos colou? Porque tem um negócio que a gente acabou não colocando no livro, no nosso e-book, que dá praticamente um outro livro, que é a lógica de um de cada, ou 1, 2, 3. A gente chama aqui de 1, 2, 3. Para você fazer uma mentira virar verdade, você só precisa de uma sequência com um de cada, ou uma sequência 1, 2, 3. Como não está no livro, então a gente explica aqui para todo mundo, para quem comprou, para quem não comprou, quem não vai comprar, tá? Para conhecer um pouco dessa nossa teoria aí. Então, daqui a pouco, a gente volta falando de 1, 2, 3. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Como se transforma uma mentira em verdade? 1, 2, 3. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mentir, né? Como fazer uma pequena história virar uma grande mentira universal. Antes de mais nada, o que a gente vai fazer então? A gente tinha prometido, e agora vai cumprir, nós vamos dar 4 e-books, 4 livros de graça, tá? 4 e-books do Treler para quem não teve como comprar. Por quê? Porque a gente achou muito legal da parte de um dos nossos ouvintes. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, então não vou falar, mas se eu puder falar, me avisa. Que doou, ele comprou um livro, falou, seu Saindo da Bolha, tô comprando esse livro aí para você dar para alguém que não possa ter comprado. E a gente pensou, o cara comprou o livro para dar aqui do cacete. Então, vamos fazer assim, ele vai dar um, e eu vou dar outro, o Mr. Way dá outro, o Rogerão vai dar outro. Portanto, vão ser 4 livros no total. Para dar esses 4 livros, a gente vai fazer 2 dinâmicas diferentes. Como é que vai funcionar? A gente vai fazer assim, o e-book que o nosso ouvinte doou vai simplesmente para a primeira pessoa que a gente recebeu o e-mail aqui, o nosso e-mail do podcast é podcastsaindodabolha@gmail.com. Então você quer o e-book, você não comprou ainda, ou você vai comprar mais tarde, daí você deixa pro outro, mas você quer, eu quero essa porra desse e-book sim, então você vai pegar, imediatamente vai mandar um e-mail para podcastsaindodabolha@gmail.com. O primeiro que mandar, pimba, ganhou, não tem nada, não precisa fazer nada, é um presente do nosso ouvinte, tá bom? É só isso, não precisa fazer mais nada, tô falando sério. A pessoa mandando, manda uma mensagem só pra dizer, seu Saindo da Bolha, você é um mau gato, não, mentira, tô brincando. Manda uma mensagem do tipo, seu Saindo da Bolha, eu tô mandando esse e-mail aqui porque eu quero ganhar o livro. Simples assim, beleza? Os outros 3 nós vamos fazer um esquemão, gente. Pra quem tem conta em alguma outra rede social, na verdade, pode ser
Twitter, Instagram, a pessoa vai fazer 3 menções do livro, tá? Menções pode ser um post dela mesmo e mais um comentário ou um post de outra pessoa. Pode ser, aliás, assim, se vocês fizerem um post de uma pessoa que tenha bastante alcance, ajuda bastante a gente. Sei lá, eu vou fazer que nem outro dia, a gente botou lá um post lá no perfil do Adrilles, lá do Adrilles Jorge no Twitter. Botamos lá, fizemos um jabazinho nosso. Bota um post do tipo @saindo da bolha, tá? Porque daí a gente é notificado. E escreve um textinho falando, nossa, eu li, sei lá, o livro do Treler, www.treler.com.br, tem que botar o link, né, senão não ajuda. Eu li esse livro aqui, tá super legal, tá? Então não precisa exagerar, pode ser qualquer coisa. Bota uma mensagem do Treler, bota o @saindo da bolha, a gente vai ser notificado. E aí vocês mandam um e-mail pra gente, falam, olha, seu Saindo da Bolha, botei 3 referências do Treler aqui e aqui, tá? Manda isso por e-mail pra gente, fácil assim. Então, o primeiro, papum, mandou e-mail pro @saindo da bolha, perdão, pro Gmail nosso, né? Podcast saindo da bolha @gmail.com. Primeiro que a gente recebeu o e-mail aqui, ganhou. Os outros 3 vai ser a mesma coisa. Os 3 primeiros e-mails que tiverem 3 referências nossas, ganhou também. Beleza? Não tá complicado não, né? Se tiver, vocês dão um toque, xingam a gente bola alguma outra coisa. Mas, em princípio, é essa história aí. Se não der, depois a gente vê. Vamos lá. Então, além dos e-books, a gente só queria lembrar vocês, é super, super importante do tal do Pix, né? O Pix que a gente movimenta basicamente isso tudo, que gera os projetos nossos, que dá possibilidade. A gente agora está conseguindo fazer vídeos praticamente aí diários, todo dia lá no YouTube. Isso está ajudando a gente pra caramba. Tá? Nosso banco de imagem, aquela coisa arada toda. Já expliquei isso para vocês, quanto isso é importante pra gente. Então lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou R$1 por episódio, porque R$1 por episódio também ajuda pra caramba, tá? O código do Pix fica na postagem nas redes sociais e o QR Code, Rogerão, falei errado de novo, tô falando sempre errado. O QR Code fica no nosso thumbnail lá do YouTube durante o programa. Então tem por onde achar facinho a gente, beleza? É isso aí, monte de jabá, presente dado, vamos pra frente, técnica do 1, 2, 3 e vida que segue. A técnica do 1, 2, 3. A gente lá no e-book mostrou um monte de aspas técnicas que a imprensa se utiliza para desinformar. Mostramos causos, contamos história, mas e quando a imprensa é só parte do problema? Bom, a vantagem que a gente tem é que a imprensa sempre vai ser a parte visível do plano, vamos chamar assim, ou da conspiração, se quiserem chamar dessa forma, dependendo do caso. De novo, já falamos isso. Não existe plano oculto eternamente. Se um plano for eternamente oculto, ele não vai entrar em prática, portanto não adianta nada. Senão, você não pode botar em prática, aí sim, realmente é só uma teoria conspiratória. Mas se eu sair da bolha, fiquei sabendo de um dos planos, sei lá, que os dentistas do mundo querem assumir o poder por meio de uma epidemia de cárie, e aí todo mundo vai ficar banguela, e ficar banguela não vai poder comer tanto, ficar mais fraco, e eles vão ficar mais fortes e vão dominar o mundo. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Tá, interessante. Não, interessante sua teoria, meu amigo. E desde quando tem esse plano? Ixi, seu Saindo da Bolha, tem muitos anos, né? Desde que tem dentista, tem esse plano de dominação do mundo. E por que ele não foi adiante até hoje? Aí, pois é. Ele não foi adiante porque não é um plano. Não é um plano real, tá? Então, assim, planos, num determinado momento, eles botam a cara para fora, né? Grandes conspirações, uma hora eles têm que botar a cara para fora. Aí que entra a imprensa, como parte do problema e não como o fato em si, e por isso essa história não entrou no e-book, tá? A imprensa não é o fato, a imprensa é um elo. Uma das maneiras de você criar uma grande mentira, então, é o tal do 1, 2, 3. E o que é isso? Você precisa de uma corrente, você precisa gerar uma corrente com pelo menos 3 elos fortes, tá? Uma autoridade, esse é o primeiro elo, uma autoridade. E quando eu digo aqui autoridade, é alguém com autoridade, não é a autoridade, tá? Alguém com autoridade, alguém que fale e as pessoas normalmente acreditem nela, seja porque ela é um cientista, um estudioso, um profissional de uma área aceita como uma de valor superior, tá? Vamos chamar assim. Por que eu estou dizendo de valor superior? Por exemplo, não adianta eu começar nada porque eu sou publicitário,
tá? Além de não ser uma carreira que seja conhecida pela profundidade intelectual para o seu desenvolvimento, e eu estou falando sério isso, você não precisa nem estudar publicidade para ser um grande publicitário. Você pode ser um grande publicitário do nada, tá? E além de tudo, é uma carreira, no caso publicidade, que tem uma certa fama, já por si só, de ser um grupo profissional que tem como foco trabalhar para convencer as pessoas a tomarem determinadas atitudes, tá? Terem algumas ações, vamos chamar assim. Então, assim, é uma área onde o seu saindo da bolha, por exemplo, é um cara que no dia a dia que ele faz, ele tenta convencer gente. Então, pô, será que eu posso confiar num cara que 24% está pensando em técnica para convencer as pessoas? Não é uma grande referência para mim, né? Então não adianta o cara ser o publicitário mais conhecido, não adianta ele ser um Washington Oliveto, um Nizam Guanais, né? Não sei se ainda são famosos aí. Tem que ser um médico, tem que ser um jurista, tem que ser um pesquisador, um cientista, ok? Então essa é a nossa autoridade. O segundo elo do 1, 2, 3, aí sim, é a imprensa. E quando eu digo imprensa, pode ser só o jornalista, ou pode ser um veículo, ou pode ser um grupo de veículos com uma determinada necessidade de, como é que eu posso dizer assim, de apresentação de narrativa. Esses são os caras que processam a informação do elo 1 e passam para frente. É uma maquininha, tá? O elo 1 vai ser a nossa carne, o elo 2 vai ser o nosso moedor de carne. O terceiro elo é a celebridade. Aí não precisa ser autoridade, tá? É um cara que as pessoas falam muito nele. Pode ser um youtuber, pode ser um ator, pode ser um político. O que ele faz? Ele cita o elo 2. Ora, e se ele citou o elo 2 é porque, aspas, é verdade, certo? Tá na imprensa, é verdade. Claro que não, a gente sabe que não, mas tem muita gente que ainda pensa nisso. Então, vocês repararam, de repente você tem uma coisa que foi criada por uma autoridade, que foi divulgada, ou seja, teve o aval a partir da imprensa, porque está na imprensa, e aí você tem um cara que faz o boca a boca. Se cada um desses três elos forem fortes, se todos, os três elos forem fortes, a chance de você criar uma história, aspas, verdadeira, vira uma coisa enorme, porque tem o aval de pessoas e de instituições importantes e tem o barulho de quem sabe fazer barulho, tá? Então deixa eu fazer alguns casos aqui de 1, 2, 3 para vocês entenderem na prática como é que funciona isso aí. Vamos lá. Antidepressivos. Ontem ou anteontem, um jornal científico britânico apresentou uma pesquisa aí que explodiu na área médica. O que essa pesquisa diz? Ela diz o seguinte, que aquilo que foi justificado durante as últimas décadas, como argumento da indústria farmacêutica para que os antidepressivos fossem indicados para pessoas com depressão, e aqui eu quero dizer o seguinte, deixa eu fazer um super disclaimer, depressão existe, é um problemão, o seu saindo da bolha, ele já tomou antidepressivo, mas por uma outra questão, que era a questão de, eu tenho ansiedade, meu problema era de ansiedade, né? Essas coisas não resolvem assim, não tapa, então você acaba sendo tratado com antidepressivo também. Mas a depressão, ela sempre foi tratada, foi argumentada como se fosse um desbalanceamento químico. Ou seja, está faltando um troço em você. E esse troço que está faltando é serotonina. Geralmente é isso. Então você tem um desbalanceamento químico que faz com que as pessoas entrem em um processo depressivo, tá? Então essa é vamos dizer, a receita do bolo que gerou toda essa grande indicação de remédios, desenvolvimento de novos remédios para antidepressivos. E deixa eu fazer mais um disclaimer aqui, não estou falando, até porque o próprio estudo diz isso, para as pessoas falarem, então não funciona, pare de tomar se você está tomando antidepressivo. Não pare, faça o processo certinho, tá? Essas coisas você não pode parar no meio que dá caca. Muito bem. Tá tomando lá seu antidepressivo porque você tem um desbalanceamento químico. E aí esses caras pesquisaram pra caramba e eles descobriram uma coisa,
que não existe essa história de desbalanceamento químico. Não existe comprovação científica de nenhum tipo que mostre que existe algum desbalanceamento. E o que é mais bacana na pesquisa desses caras, eles fizeram o seguinte, eles procuraram, por meios químicos, reduzir a quantidade de serotonina de um certo grupo de pessoas, porque, ora, se a serotonina cai e a pessoa fica depressiva, então nós vamos forçar uma situação de depressão nessas pessoas. E sabe o que aconteceu quando cai a serotonina dos caras, por meios químicos? Nada. Absolutamente nada. Então eles falam o seguinte, não existe correlação científica, nunca houve uma correlação científica entre nível de serotonina, desbalanceamento químico e depressão. Ah, mas se eu sair da bolha, remédios, os antidepressivos funcionam. E é exatamente por isso que as pessoas não devem ainda parar de tomar. Porque, na verdade, o que eles estão dizendo é assim, olha, até funciona. Funciona para algumas pessoas, apesar de ter muito efeito colateral para algumas pessoas também, tá? Existem efeitos colaterais cabeludíssimos que nós não vamos ficar esticando aqui. Mas para muita gente funciona, mas não é por causa do que eles estão falando, entendeu? Então, assim, a explicação fácil foi criada para passar para o público e para o público na área médica como é que funcionava o negócio. E se você tomasse remédio, você ficaria bem. Hoje, 60 milhões de americanos tomam alguma forma de algum remédio para algum tipo de doença, vamos dizer assim, mental. Ah, eu tenho déficit de atenção, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, no meu caso lá era síndrome de ansiedade generalizada, tem N mil coisas, tá? Então, cada vez que surge uma nova, vamos chamar assim, algum problema, e hoje tudo pode ser um problema, surge algum tipo de medicação e o pessoal começou a ficar meio cismado com isso aí. E foram atrás. E o primeiro caso, que é o mais grave aí, porque a quantidade de pessoas realmente é muito grande, com depressão, é o tal do antidepressivo. Horas. 1, 2, 3, tá? Então como é que funciona essa história? Um grupo de estudiosos da indústria farmacêutica fez um estudo para provar a teoria deles, de que o desbalanceamento químico gerava depressão. Nunca se questionou de maneira científica esse negócio, tá? E aí que é o grande problema. E quando algumas pessoas questionavam, eram execradas. Vocês vão se lembrar de outros casos parecidos com isso. Ah, tal, não sei o quê, tem que respeitar as pessoas. Nunca houve um desrespeito às pessoas com depressão. A questão é que alguns cientistas viam isso com certa dúvida. Porque, veja bem, se é um problema químico, nunca houve um tipo de teste, algum tipo de exame X, que falasse, olha, esse cara está com, vamos dizer, nível de serotonina abaixo de 0,3 e por isso ele está com depressão, certo? Se é químico, seria natural que depois de décadas houvesse algum tipo de teste para dizer se esse desbalanceamento está acontecendo ou não está acontecendo, só que isso nunca existiu. E aí os caras levantam essa bola e falam, gente, não é. Tá? Dessa história, então, é a nossa autoridade científica, a nossa autoridade, os pesquisadores bancados pela indústria farmacêutica que conseguiram chegar a essa conclusão de que a depressão vinha de problemas de desbalanceamento. E isso é vendido para a imprensa. E a imprensa sai divulgando essa história. Ah, desbalanceamento. Morreu, gente. Faz décadas que isso aí virou verdade. E aí que você tem? Aí você começa a ter pessoas fazendo testemunhais. Ah, funcionou. Ah, não pode falar mal. Ah, não pode falar errado. E virou uma verdade absoluta. Anos nós estamos nisso. Agora, em 2022, surge esse estudo e os caras estão com o mico na mão, tá? Os remédios funcionam para boa parte das pessoas. Será que todas as pessoas que tomam precisavam estar tomando? Será que para certas pessoas os efeitos colaterais não são mais fortes que o próprio benefício? Hoje é o mico que tá. E isso aconteceu há 2 dias atrás. Basicamente, 2 dias atrás. É um caso super, super clássico de 1, 2, 3. A menina de 10 anos. Acabamos de fazer um programa sobre o caso da menina lá de 10 anos que foi estuprada em Ohio, que teve que fugir
Vou falar rapidamente. Na verdade, vou pedir para vocês assistirem lá no YouTube esse caso. Então, a menina, teoricamente, foi estuprada em Ohio. As leis de Ohio sobre estupro mudaram por causa de Roe versus Wade. Ela teve que cruzar o estado e ir para Indiana para fazer um aborto, tá? Essa é a história toda. E essa história é tipicamente 1, 2, 3 também. Por quê? Vamos lá. Quem que é a autoridade desse caso? A autoridade nesse caso são as autoridades médicas. É a médica que amparou a menina de 10 anos em Ohio, que entrou em contato com a sua parceira, sua amiga, que mora em Indiana, onde as leis de aborto são muito mais lenientes, vamos chamar nesse sentido. Falou, olha, não estão deixando ela fazer, ela foi estuprada, mas não está podendo fazer o aborto aqui em Ohio. Mande para cá, que eu vou fazer esse negócio para ela, tá? Então são as autoridades médicas. Horas, quem vai duvidar de um médico daqui, quem vai duvidar de um médico de lá, certo? Repara, nessa história, se vocês verem o vídeo, a mãe vai aparecer lá no final por razões totalmente diferentes. Mas em nenhum momento as vítimas eram os motores da história. Eles eram só o tempero da história. Mas os médicos que pegaram essa criança, tiraram do estado e levaram para outro, que eram os grandes autoridades. Você não vai duvidar do médico, certo? Muito bem. Bom, e aí eles encontraram um jornalista. Olha que coincidência. O jornalista do Indiana Star, que é um jornal regional grande, vamos dizer assim, como se fosse, sei lá, o estado de Minas. Não é um jornal desconhecido, mas é muito conhecido para quem está lá em Minas Gerais. Tem ainda o Estadão, né, de Minas, acho que tem sim. O jornalista, o nosso caro jornalista, ele não questionou nada, tá? Ele simplesmente catou a história de uma menina que teve que cruzar o estado para vir para o estado dele para fazer um aborto, porque lá em Ohio o pessoal é muito ruim, eles estão na Idade Média, aquela coisa, fez um super auê, botou a matéria. Por que ele fez isso? E aí ainda tem uma desconfiança muito grande de que talvez ela até soubesse de que a mutretagem não era exatamente uma coisa séria, que era uma mutretagem. Por que ele fez isso? Pode ser que ele fez isso para ter fama. Ele pode ter feito isso porque o jornal dele mandou ele fazer. Ele pode ter feito isso porque existe uma pressão grande em cima da história do Roe versus Wade, tá? Que estavam procurando um caso para conseguir fazer isso. Pode ser tudo isso aí. Mas o fato é que quem botou em ordem de marcha a coisa, que processou lá, então quem foi o moedor de carne, foi a imprensa de novo, que lançou essa história no mercado. E aí você tem o terceiro ponto. Quem são as celebridades dessa história? Nesse caso, a gente pode até separar dois casos. Foram as celebridades de TV, ou seja, os grandes âncoras da TV americana, Joy Reid, toda essa lixaiada toda, e o próprio presidente Biden, que foi falar dessa história, né? Que alguém com mais profundidade de voz do que o presidente da República, mesmo sendo o Biden, pois é, então ele foi lá num discurso e botou a história da menininha de 10 anos, etc e tal, tá? Só que a história não era verdade. Quer dizer, houve um estupro, mas ela podia ter sido tratada em Ohio mesmo. A lei não tinha problema nenhum. Essa história só parou porque um outro jornalista, uma outra pessoa interessada na história, estranhou o básico dela. Por que ela não fez o aborto em Ohio? E aí ele foi lá procurar o governo do estado para saber isso, e eles descobriram que não existia sequer a indicação de um crime naquele estado. E aí ele procurou as autoridades de Indiana, e as autoridades de Indiana falaram, olha, eu não estou sabendo de nenhum médico que tenha avisado que houve um estupro, porque eles têm que ser avisados, certo? Porque é um estupro de uma menor. Não estou sabendo de nada também. Então, assim, tudo furado, tá? Era totalmente furado. E no final das contas, foi preso o cara que estuprou a menina, que na verdade ele estuprava pelo menos 2 vezes a história. E ele namorava a mãe da menina. Então, aparentemente, o que se diz por aí é que a mãe meio que sabia, mas para não perder o namorado, ele deixava ele fazer essas coisas horrorosas com a menina de 10 anos, tá? Olha que coisa linda. Enfim, a história é criada a partir de vamos lá de volta, né? As autoridades médicas. 2, um jornalista ou um jornal. 3, uma celebridade, um conjunto de celebridades com pico, que é o próprio presidente dos Estados Unidos. 1, 2, 3. Covid.
As histórias de Covid são tantas, mais tantas, que elas são praticamente um repositório de historinhas 1, 2, 3, tá? Por quê? Porque elas começam muitas vezes na área médica, né? Na área dos pesquisadores, os grandes divulgadores, os faladores da ciência, tá? E eu posso pegar um caso nacional, inclusive, pega o nosso caro lá, o nosso Átila Yamarino, que virou uma grande celebridade aí falando de Covid, inclusive ganhou direito a fazer propaganda de TV contra fake news, né? Acho que foi do TSE na época, etc e tal. E o Átila, basicamente, ele falou durante o comecinho lá, no começo da pandemia, que num determinado momento haveria 1 milhão de mortes no Brasil, ou mais 200 e não sei quantas, não vou lembrar o dado, mas era um dado assim totalmente fora assim, de padrão, 200 e tantas mil mortes nas próximas semanas, alguma coisa assim. E eu lembro que, assim, basicamente, a gente até comentou, a gente tinha já dissolvemos o nosso grupo de acompanhamento de número de Covid, e tinha gente que estudava nacional, tinha gente que estudava regional, e eu estudava especificamente cidade de São Paulo. E a gente olhava, a gente juntava e procurava e fazia conta, aquela porra daquele número do Átila não fazia o menor sentido. Do que eu me lembro na época que ele fez, ele pegou um estudo lá de Nova York, de uma região específica de Nova York, sei lá, era um estudo grande, de fato era um estudo muito grande, porque pegou uma área específica da cidade e eles realmente testaram todo mundo, fizeram 1.500 coisas e acharam um índice de letalidade. E esse índice de letalidade, simplesmente do nada, ele transplantou para um Brasil inteiro, tá? Então você não pode pegar uma cidade onde você tem um agrupamento urbano, onde você tem muito mais transmissibilidade da doença, e transformar para um país onde você tem áreas extremamente espaçadas, onde a gente tinha, depois a gente ficou sabendo, você vê como você não pode ficar chutando, um outro tipo de variante. A nossa variante P1 era uma variante pior, onde você tem diferente distribuição etária, onde você tem diferente sistema de saúde, tudo diferente, tá? E o cara foi lá e pegou um estudo de A e ele transplantou para B fazendo regra de 3, né? Ah, se lá vai morrer tanto, então aqui vai morrer tanto. Foi basicamente o que o cara fez e ficou conhecido por isso. E, na verdade, aí você tem uma coisa muito interessante, que isso também pode acontecer, tá? Você pode, como é que eu posso dizer? Incentivar a autoridade de uma pessoa que tem a narrativa que você quer, tá? O Átila Yamarino, ele não é um infectologista ou estudioso de pandemia. Durante o processo, ele se interessou, entre aspas, no assunto e começou a fazer vídeos a respeito. Ele era vamos pôr assim, em termos práticos, ele é um youtuber, certo? O Átila Yamarino, ele é um conhecido youtuber. Assim, o fato de um advogado ter um canal de YouTube que seja conhecido não significa que o cara seja um jurista. O fato de um arquiteto ter um canal de YouTube não significa que ele seja um cara no nível do Frank Lloyd Webb, sei lá. Não é o canal do YouTube que dá autoridade. A autoridade vem daquilo que a pessoa é de fato, o histórico de vida dela. Então, se você incentivar a autoridade de uma pessoa a partir do momento que ele tem público, você consegue fazer um pouco o caminho inverso, de dar mais autoridade do que ele tem. E no caso, foi, tá? E aí você pega aquilo que aquele falou, que era o que as pessoas queriam que fosse falado, joga na imprensa e você tem de novo as pessoas, aí as outras celebridades, os principalmente atores, aquela coisa toda, essa turma da lacração, do coraçãozinho, do Sou da Paz, Pombinha, aquela coisa toda, falando do Fique em Casa, falando do genocida, que era basicamente uma discussão política, deixou de ser uma discussão científica muito antes do que devia, para conseguir um objetivo determinado, que no caso era meter medo e criar uma animosidade com o governo federal, tá? 1, 2, 3, perfeito. Você tem autoridade, você tem imprensa, você tem, nesse caso específico, um caminhão de celebridades redivulgando essa mentirada toda que ele falou. Resumão. Olha que deprê. O 1, 2, 3, na verdade, é a degeneração daquilo que a gente sempre mais acreditou. E por isso que funciona. Por que diabos eu ia duvidar antigamente de uma autoridade? Por que diabos eu ia duvidar da imprensa?
E por fim, né, por que eu ia duvidar aquilo que um cara que eu respeito, que é famoso, que tá pegando uma base verdadeira, ele não é um chutador, ele tá pegando um artigo de jornal, por exemplo, lá, sei lá, o ator pegou um artigo de jornal, redivulgou. Por que eu vou pensar mal de qualquer um desses 3 elos de comunicação, tá? Só que infelizmente é. Então literal, o 1, 2, 3 é a degeneração daquilo que a gente sempre teve mais caro pra gente, que é a fé nas outras pessoas. Hoje a gente sabe por quê. Porque ele pode, sei lá, o pesquisador pode estar no bolso de alguém. A gente tem aquela imagem antiga do cara de laboratório, ficar sozinho lá no laboratório, mexendo com os ratinhos dele, cara tudo esculachado, descabelado, né? Inventor, que bobear morre pobre. Eu conheço mais ou menos assim, mas gente, principalmente em algumas áreas de pesquisa, o cara pode ficar riquíssimo hoje, tá? É uma elite, claro, sempre é uma elite. A pirâmide é igual para todo mundo, mas o cara pode ficar riquíssimo. E outros, não pelo talento, mas por cair na folha do pagamento de indústrias, de governo. E tem gente, o que tem de cientista americano sendo processado por venda de segredos científicos para a China não é pouco, tá? É pesquisador, é cientista, é professorzinho, mas é safado, né? Fazer o quê, né? O nego tá bem ali, se vai morrer 1, se vai morrer 100, se vai morrer 1000, ele não liga, desde que cai dinheiro na conta dele. O ponto é esse, nego safado, bandido sem vergonha tem em qualquer lugar, qualquer carreira. Aí esse cara entra na folha de pagamento de alguém, faz ponte com o jornalista, ou que esse jornalista também está na folha de uma outra pessoa, né? Está na folha do mesmo cara que é o desenvolvedor lá, o cientista, o pesquisador, ou é um completo idiota que quer ter o furo da vida dele, ou porque ele quer mostrar que ele é virtuoso, né? Topa mentir para ser virtuoso, é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas, para mostrar virtude, elas mentem conscientemente, né? Coisa maluca, e isso aí vai para a boca geral, né? Da imprensa vai para a boca geral, vai para o mercado de opiniões, não com um aval, mas com 2 avais, o aval da autoridade e o aval da imprensa. Se cai na boca de uma celebridade, aí já era, ainda mais hoje, né? Você tem uma mentira nova no ambiente, uma nova pandemia, uma nova série de ataques nazistas, lembra disso? Porque o candidato X está na liderança, então aparece um monte de história de ataques nazistas que de repente sumiram, pô, que estranho. Só um último ponto, nós, eu, você e qualquer outro, de direita ou de esquerda ou de centro, nós estamos em um momento de extrema polarização e o 1, 2, 3 só está indo muito bem, obrigado, porque estamos todos a fim de sempre de saber uma bomba, de uma sacanagem para mostrar que a gente está bravo ou que a gente está indignado. Veja, não é o seu saindo da bolha que diz, tem pesquisa que mostra, pesquisa não dura, gente, que mostra claramente que títulos com matérias que geram indignação estão entre aquelas que geram mais clique. Então, o jornalista ele já faz um título para gerar indignação, porque ele sabe que as pessoas vão clicar para ficar com raiva e passar para os amigos, tá? Portanto, nós temos que ser o filtro do 1, 2, 3. O Felipe Neto falou, ele é o elo 3. O Carlos Bolsonaro repercutiu, tanto faz, ele é o 3. Não é porque ele ou aquele falou que é verdade em princípio. Pode ser, mas até que se prove em contrário, atualmente melhor pensar que não é verdade nem mentira. Se você vai usar essa informação, tá, que você recebeu do 3, segura o impulso. A gente fala lá no e-book, segura 24, segura 48 horas e depois verifica. Reparou a história que a gente contou da menina do estupro? Agora, nesse 2 pontos para trás aqui no nosso programa de hoje, não precisou 5 dias, caiu tudo. E bastou o quê? Bastou um jornalista de verdade questionar. Pensando lá, por que não fizeram o aborto em Ohio, onde é permitido o aborto em caso de estupro? Só isso, é isso aí. Só isso e a história implodiu por uma curiosidade básica. Portanto, se por um lado a gente tem todo o direito e tem dever de criticar essa elite porca que tenta aplicar golpinhos, como no caso dos antidepressivos, da indústria farmacêutica, se a gente tem mais que o dever de debuncar a imprensa mentirosa, desinformadora,
Se a gente tem mais que mandar o casal real lá, a Meghan Markle e o príncipe sem vergonhas, 2 sem vergonhas que fizeram 20, ficam falando de ecologia e fizeram 21 viagens de jato particular nos últimos dias, ou lá uma das irmãs Kardashian, lá a mais nova, eu acho que é, né, a Kylie Jenner, que vive fazendo mimimi de meio ambiente, aquela coisa toda, mas outro dia ela fez uma viagem de jato particular de 10 minutos. Ela saiu de um aeroporto da cidade e foi para o outro aeroporto da cidade. 10 minutos ela teria ido mais rápido de carro. Mas ela é muito foda, né? Então a gente tem que ficar de olho na gente mesmo também, para ver em quem que a gente acredita que seja do Elo 3. Porque sempre é possível debuncar os 1, 2, 3 de lá, mas a gente não pode correr o risco de cair um dia no 1, 2, 3 de alguém mal intencionado do lado de cá. É isso aí, pessoal. Então, a estrutura da mentira, uma das estruturas de mentira mais conhecidas aí que a gente formulou dessa maneira, a gente apresenta a nossa forma de pensar, como reagir em relação a isso também, está fora do livro, então a gente fica feliz de poder dividir com vocês. Vamos lá. Vamos fazer o nosso jabacito expressíssimo aqui, falando que a gente pede para vocês entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no hospital, nossa que horror, no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, seguir a gente no YouTube, sininho, comentário se possível que ajuda e também um like lá no episódio no YouTube. Pede também para fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina e tem coceira com o politicamente correto. Pede para fazer o share do episódio, porque o pessoal esconde a gente, fazer o quê? Não tem o que fazer. Pede para quem não comprou ainda o nosso e-book, o trailer, né? Como trailer notícias, passa lá no site www.trailer.com.br, tá? Dá uma olhada no material que a gente explica sobre a estrutura do livro, para que ele serve. E finalmente, claro, fazer o nosso jabacito financeiro. Lembrando a importância do Pix pra gente, tá? 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio. R$1 por episódio ajuda pra caramba. O código do Pix fica na postagem lá nas redes sociais, ou no QR Code, que fica também no nosso thumbnail lá do YouTube durante o episódio, beleza? Muito obrigado para todo mundo pela companhia, para variar, vocês são maravilhosos. Lembrando que nós estamos... essa semana tá bom, essa semana nós estamos conseguindo fazer os 3 episódios pelo jeito, vai ser terça, sexta e domingo, e aí a gente vai se ver, então significa mais uma vez, pelo menos essa semana, tá bom? Bom fim de semana para todos, fiquem todos em paz e muito, mais super bem. Saindo da bolha.